O Supremo formou maioria para responsabilizar as redes sociais pelos conteúdos de usuários. O repórter Afonso Marangoni está no STF e tem os detalhes. Afonso, o julgamento já foi encerrado. Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. O julgamento vai continuar amanhã. Por hoje, a sessão foi encerrada, mas ainda haverão outros votos de ministros do Supremo. Hoje, o dia ficou reservado para 3 votos: do ministro Flávio Dino, do ministro Cristiano Zanin, e agora há pouco terminou o voto do ministro Gilmar Mendes. A discussão é sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que na prática, portanto, se discute se as redes sociais podem ser responsabilizadas pelas postagens de terceiros, pela postagem dos próprios usuários. E, portanto, já há maioria nesse sentido, 6-1, para que essas plataformas digitais tenham sim a possibilidade de serem responsabilizadas. O único voto divergente, por enquanto, é do ministro André Mendonça, que votou na sessão anterior. São julgados 2 casos concretos aqui no Supremo Tribunal Federal, 2 relatores diferentes, mas a tese a se fazer é a mesma. E até o ministro presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, já avisou que amanhã 2 ministros vão votar, o ministro Luiz Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes, mas que depois a sessão vai ser suspensa, portanto, antes dos votos, por exemplo, da Carmen Lúcia, para que a Corte tente chegar num consenso maior, porque cada um tem minúcias e questões diferentes nos seus votos. Portanto, ele quer que se faça uma tabulação das teses e também uma organização do que foi discutido até agora. Olha, nos votos hoje, os ministros foram duros, criticando as Big Techs e essa possibilidade de elas não serem responsabilizadas. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, disse que isso é um véu da irresponsabilidade para essas plataformas digitais. Vamos acompanhar um trecho dos votos dos 3 que falaram hoje? Não são ministros ou juízes que acordaram pela manhã e, num propósito liberticida, resolveram tolher a liberdade de expressão das pessoas como se fosse uma espécie de delírio autoritário. Não, nós estamos dizendo não a delírios autoritários, desses que acham que alguma empresa privada vai apenas se autorregular. Qual é a empresa, o setor econômico ou social que se autorregula? Nem os cônjuges nos lares se autorregulam. Eles têm regulação. Um não pode fazer ao outro aquilo que a lei veda. Não está em discussão aqui a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que foi um dos objetivos aqui do artigo 19, ela encontra limites, inclusive, no próprio texto constitucional. O artigo 220 da Constituição diz expressamente: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. E aí vem, observado o disposto nesta Constituição. Então, a própria Constituição prevê expressamente que a liberdade de expressão, ela é sim um valor relevante do ponto de vista constitucional, mas ela pode sofrer restrições se os demais valores constitucionais tiverem em perigo ou estiverem em xeque. E aqui é exatamente o que vem sendo verificado ao longo do tempo. É central reposicionar o significado do direito fundamental à liberdade de expressão no debate regulatório. Regular plataformas digitais é proteger direitos, inclusive a liberdade de expressão, não a restringir. A liberdade de expressão no ambiente digital não pode ser adequadamente protegida através de uma abordagem puramente negativa e individual, que se limita a restringir a intervenção estatal.